Das minhas lágrimas de amor criou um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Olá, esse é o podcast Cartas de Rio e Lisboa, 1807 a 1822, um projeto feito com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. Quem vem acompanhando a série já sabe como funciona e quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e sugiro que comece pelo primeiro episódio e venha seguindo para acompanhar melhor a nossa história. Salvador, 25 de janeiro de 1808. Queridíssimo irmão, finalmente chegamos ao Brasil anteontem. Foi uma viagem terrível que nos castigou bastante. Aportamos em Salvador. Não era o plano original, mas Sua Alteza teve essa vontade quando estávamos no meio do caminho. A viagem foi de grandes privações. Tão logo saímos de Lisboa, enfrentamos tempestades fortes, e tanto a comida quanto a água se estragaram logo na primeira semana. As carnes salgadas apodreceram e tivemos de jogar tudo ao mar. A água teve que ser racionada. São muitos passageiros e estão mal distribuídos na frota. As embarcações maiores ficaram lotadas, enquanto que, em algumas menores, como é o caso da minha, a coisa ficou um pouco mais confortável. Ainda assim, muitos dormem no tombadilho, e todos enjoaram durante a viagem, pois, sem exceção, chacoalharam muito com as ondas. Tenho certeza que só estamos vivos por conta da imensa perícia dos oficiais e marinheiros. Após chuva, vento e frio, passamos para o extremo oposto e ficamos muitos dias parados no meio do mar, sem que soprasse um vento. O calor era insuportável e o sol inclemente. O vomitório geral da comida estragada deixou o ar fétido, e isso fez acometer alguns males aos mais fracos de saúde. A princesa e as infantas tiveram de raspar as cabeças, porque parece que os piolhos proliferaram nas naus em que estavam. O único alívio foi a chegada do bergantim Três Corações. Este barco extraordinário saiu de Lisboa junto com a frota, porém, muito mais veloz que o grupo, chegou antes de todos em Pernambuco, a 2 de janeiro. De lá, foi despachado de volta pelo governador, carregado de frutas, água e outros confortos. E, graças à perícia do seu comandante, nos encontrou de novo no meio do oceano, o que nos deu ânimo no final da viagem. Quando chegamos aqui em Salvador, tivemos outra surpresa. A cidade parecia abandonada, sem viva alma. Não entendemos nada. Ninguém veio ver o príncipe. Só depois descobrimos que o governador daqui ordenou que ninguém se aproximasse do príncipe sem saber se Sua Alteza queria ter contato com o povo. Deixe o povo vir, disse o nosso amado regente. Por conta disso, ninguém desembarcou até que a cidade preparasse uma recepção à altura de Sua Alteza, o que ocorreu e foi uma homenagem belíssima. Não sei quanto tempo ficaremos em Salvador. Partiremos para o Rio de Janeiro quando for o desejo do príncipe. Foi acertada a decisão de não trazer Constância. Não sei se, delicada como é, resistiria a tantas provações. Zeca. Salvador, 29 de janeiro de 1808. Dom João decretou ontem a abertura dos portos para as nações amigas. Li bem o decreto e percebi nas entrelinhas um movimento astuto de Sua Alteza Real. Está no termo nações amigas. Conheço os ingleses, estou certo que eles pressionaram Dom João até o limite para que a abertura fosse somente aos ingleses. Não que faça diferença agora, uma vez que não temos nações amigas na Europa, mas vejo, é óbvio, que nosso soberano vislumbra relações com os americanos e com reinos de África. Sua Alteza faz movimentos sutis e me surpreende, se mostrando um grande estrategista. O próprio desembarque em Salvador, que não estava nos planos, foi um movimento de extrema inteligência.
Sua Alteza Real foi aclamada e garantiu grande apoio dos locais. Ao vir aqui, nosso amado soberano fez grande gesto de união das províncias e reafirmou sua autoridade. Todos aqui o adoram e reconhecem nele grande líder. Inclusive, queriam levantar fundos para construir um palácio para que a família real aqui ficasse residindo. Creio, no entanto, que vamos mesmo para o Rio de Janeiro. É uma cidade maior, sede do Brasil e mais protegida de ataques. Não se sabe do que esses franceses são capazes e podem muito bem vir aqui com sua ganância desmedida. Vamos ver o que Sua Alteza resolve e o que acontece por aí na metrópole. Talvez a coisa toda não dure tanto e eu volte em breve para Lisboa, o que pouparia trazer Constância para cá. De toda forma, mande-me notícia de todos. Zeca. Salvador, 26 de fevereiro de 1808. Querido irmão, hoje partimos para o Rio de Janeiro. Foi um bom descanso e espero que a viagem não seja como a travessia. Também tenho a esperança de que o Rio de Janeiro seja uma cidade mais civilizada que Salvador, que, embora tenha sido amistosa e hospitaleira conosco, é também bastante selvagem e simples. Muitos negros e muito comércio desordenado pelas ruas da parte baixa. Salvador tem uma parte alta e uma parte baixa. Nenhuma me agradou, mas especialmente a baixa, onde se concentram as atividades, é bastante suja e miserável. Tomamos conhecimento que a parte da frota que seguiu direto para o Rio de Janeiro chegou por lá em 17 de janeiro. Espero que lá as coisas estejam organizadas para a chegada de Sua Alteza e não seja tudo improvisado como foi aqui. Diga a Constância que não se passa um dia sem que pense no momento de nos revermos, seja em Portugal, no Brasil ou onde Nosso Senhor quiser. Como disseste, estamos ambos rumo a novas terras. Para mim, além mar, para ti, além guerra. Que Deus nos proteja e a nossa família. Zeca. Rio de Janeiro, 7 de março de 1808. Finalmente chegamos ao Rio de Janeiro. Mas ainda não tenho alojamento. Parece ruim, mas depois da viagem me sinto bem só de estar em solo firme e seco. O lugar é bonito e a entrada da Barra é um belo espetáculo para a visão do viajante que aqui chega. Sua Alteza teve bela recepção e os nobres estão sendo rapidamente alojados. Também os serviçais que vivem dentro da corte estão alojados com seus amos. Nós, que somos funcionários intermediários sem família e que não vivemos dentro da corte, seremos os últimos a ter casa. Se Constância estivesse aqui, eu certamente teria prioridade na busca de uma casa, mas aqui sou tratado como solteiro, o que tem vantagens e desvantagens. Amanhã vou saber sobre o pagamento dos meus vencimentos e sobre a perspectiva de um local melhor para moradia. Sinto falta de todos, especialmente de Constância. Penso nela todos os dias, mulher santa, dona do meu coração. José Joaquim. Lisboa, 9 de junho de 1808. Prezado José, apesar dos dias horríveis que temos vivido, nossos corações se encheram de alegria com a notícia de sua chegada e de todos os outros que partiram. Notícias que chegam daí, tanto oficiais como de famílias que também viajaram, nos dão conta de que tudo está bem e que nosso príncipe está arranjando bem as coisas para todos por aí. Por aqui, muita miséria. Os franceses estão sangrando tudo o que podem. Dizem que Dom João raspou o tesouro quando partiu e que precisam pagar Napoleão. Acabou a conversa de Junot protetor. É uma ocupação de guerra. Só que não teve a guerra. Entregamos Portugal. E se em Lisboa existe uma certa tranquilidade, nos chegam notícias de que no norte as coisas estão tensas. Ocorre que os franceses estão com um problemão aqui com os espanhóis. Resumindo muito a novela, o que aconteceu
foi que o príncipe Fernando armou um golpe contra o pai, Carlos IV. Foi uma bagunça, mas já estava tudo meio resolvido com o rei de Espanha e o filho preso. Preso, mas num castelo, com toda a mordomia, coisas de família. Eles botaram a culpa no Godoy, o que eu até gostei, porque esse não vale nada mesmo. Mas o Napoleão, que não pode ver confusão, que já acha que é com ele, entrou pela Espanha fingindo que vinha para cá e derrubou os dois para botar um irmão dele para ser o rei da Espanha. Coisas de família também. Só que faltou combinar com os espanhóis. Resultado: os franceses e espanhóis, que eram amiguinhos, agora estão em guerra e os soldados de Espanha estão deixando Portugal para sair no pau por lá. Os franceses também vão ter que sair para fazer guerra lá. E eu aposto que é questão de tempo para os ingleses aparecerem aqui para ajudarem os nossos a dar um pau no Junot. Não se preocupe que nós não vamos nos meter nisso. Eu só quero manter o negócio aqui, que não vai nada bem, e cuidar da Caetana, do Afonsinho e da Constância, que está com a barriga enorme. Espero que recebas logo o que te devem aí. Por cá ainda temos como viver melhor que a maior parte da população, mas eu estou me descapitalizando rapidamente. Devo vender o prédio da Rua do Comércio por 1/3 do que acho que vale, mas não há o que fazer. Quem vai querer comprar um local que pode ser tomado por franceses? Só os muito endinheirados e amigos dos invasores. Augusto. Rio de Janeiro, 10 de junho de 1808. Augusto. Tenho finalmente um lugar. Acredito que o sistema implantado por Dom João funcionou bem. As construções por aqui são bem fracas e mal acabadas. Ainda assim, os prédios mais razoáveis recebem o selo PR de Príncipe Regente e os moradores têm que entregá-lo para a coroa para que esta providencie nosso alojamento. O povo daqui não gosta, não entende a importância de servir a Sua Alteza e galhofeiro diz que PR significa ponham-se na rua, ou pior ainda, prédio roubado. Entendo que o sistema pode ser um tanto abrupto, afinal, acordar e descobrir que tem que ir embora de sua casa não é agradável. Por outro lado, é preciso entender que estamos em guerra. E na guerra, não temos por vezes que abandonar tudo e partir? Eu mesmo não estou aqui como um degredado? Não fui obrigado a vir para um lugar perdido e distante da civilização? E os portugueses que ficaram? Não estão entregando seu país a um invasor? Por que alguns brasileiros não podem abandonar suas casas ajudando em um esforço de guerra? Felizmente, muita gente sai de bom grado. Outros tantos estão até construindo prédios, pois acreditam ver aí uma oportunidade de obter ganhos futuros. Um risco alto, eu penso. Por falar nisso, meus vencimentos até o momento não foram pagos. Desde outubro do ano passado estou sem receber e só não passo fome porque a comida me é fornecida, bem como a moradia. E tenho pequenas economias que me permitem o básico de higiene e conforto, como sabão e velas, mas nada de roupas. Os preços aqui estão subindo vertiginosamente e não se consegue comprar um frango em toda a cidade, pois a Real Uxaria compra tudo para a corte. A preços razoáveis, somente feijão com um pouco de toucinho. Creio que as coisas aí estejam difíceis e o que deixei com Constância deve estar acabando. Peço que a ajude e ao meu filho, que já deve estar para nascer, mas no momento não tenho nada a dizer e nem posso enviar nada, exceto agradecer a tudo que tem feito por minha frágil esposa. Zeca. Lisboa, 10 de julho de 1808. Querido Zeca, seu filho nasceu em 4 de julho. É forte, tem saúde e recebeu o nome de Francisco do Vale e Silva.
Estamos todos bem de saúde e felizes com o nascimento. Lisboa está em paz, muito bem protegida pelo general francês, enquanto a guerra está a toda volta, compreendeu? Não vendi o prédio, pois está agora ocupado pelos franceses, que o transformaram em armazém e o encheram de grãos. E é só isso. Augusto. Rio de Janeiro, 11 de julho de 1808. Meu filho já nasceu? Gostaria de saber que nome lhe deram. Não é uma menina, é? Não trabalho mais com Azevedo. Meu trabalho agora é para a Intendência Geral de Polícia da Corte e do Estado do Brasil, e estou subordinado ao doutor Fernandes Viana. É como a Intendência de Lisboa. Toma conta de tudo que existe. De obras públicas, alvarás, censura de publicações, passando por fiscalização de comércio até a concessão de licenças para mendicância. Pois a Intendência também fiscaliza as locações da cidade. Assim, Dr. Viana me conheceu e simpatizou muito comigo. Pesou para ele a minha experiência com o embarque em Lisboa e o meu zelo com os registros. Fiquei encarregado do porto, onde registro a entrada e saída de navios, passageiros, viajantes, passaportes, bilhetes de viagem, entradas de espiões, passageiros clandestinos e tudo mais. Ninguém entra e sai do Rio de Janeiro sem que eu saiba. Infelizmente, a casa designada para mim é grande demais e mal acabada, além de ser longe do meu trabalho, o que é péssimo em dias de chuva, já que aqui no Rio de Janeiro, com qualquer chuvinha, tudo se alaga. Dr. Viana quer drenar tudo, aterrar, mudar a cara do Rio. Espero que consiga, pois a cidade é quente, abafada e realmente detestável. Precisava de uma boa limpeza. Zequim. Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1808. Querido Augusto, fiquei muito feliz com a notícia do nascimento do meu filho Francisco e com as notícias da saúde de todos vocês. No entanto, o teor lacônico e as informações de outras fontes que temos aqui nos indicam tempos sombrios em Lisboa. Consegui um trato satisfatório com o dono do lugar onde estava morando. Eu lhe devolvi a casa com tudo dentro, pois não tinha valia para mim, que aqui vivo feito homem solteiro e sozinho, e, em troca, ele me entregou 3 grandes armazéns sem telhado e sem caiação na zona portuária. Dr. Viana apressou a papelada e agora sou proprietário de 3 prédios comerciais no Brasil. Não valem muita coisa, é verdade. Precisarei fazer grande reforma, mas no futuro poderão me gerar uma renda. Mas o melhor é que estou morando na Rua da Alfândega, depois da Rua da Vala, muito perto do trabalho, e não tenho que administrar nada de casa nem dar ordem a escravos, coisa que não me agrada. O Sr. Álvaro, dono da casa onde eu morava, vai pagar minha hospedagem por 1 ano aqui onde estou agora, que é na estalagem do Sr. Minhoto. É muito cômodo aqui e estou bem satisfeito. Embaixo fica a casa de comércio e moradia do Sr. Minhoto. Coisa pequena, mas tem tudo necessário. Aguardente, charque, galinhas, ovos, grãos. Também tem artigos de utilidade e vestuário. Bom, na verdade, galinha e ovos não há. Nos últimos meses, a coroa vem comprando tudo, e isso já está virando discussão séria na cidade, quase uma revolta. Finalmente pagaram meus vencimentos e também os atrasados. Comprei um pinico, uma lâmina, bacia, jarra e sabão para a barba. Não preciso mais que isso. O resto irei gastar na reforma dos armazéns. Não envio nada para vocês pelo motivo da guerra. Como fazer chegar valores aí sem o risco de ser roubado? Melhor ajeitar tudo por aqui mesmo. Seu Minhoto tem uma escrava, Angelina, que é muito esperta e sorridente. Ela faz a comida e cuida da limpeza dos quartos. São 18 quartos, e o meu é o melhor deles, pois tem janela para o pátio, onde ficam as mulas do seu Minhoto, enquanto que os outros quartos têm apenas aberturas no alto para o corredor. Ao final desse corredor, há uma porta, onde despejamos os restos. Eu não vou lá.
Tratei com a Angelina para fazer isso todas as manhãs após a minha saída e aos domingos antes da igreja. Aqui faz calor e tem mosquitos. Após o trabalho me recolho. Não há o que fazer. E as ruas são perigosas mesmo de dia, que dirá de noite. Fui comprar roupas novas para trabalhar, pois as minhas são as mesmas desde que fui a Londres. Angelina as remendou, mas aqui não há grandes variedades de vestuários e de tecidos como aí. A menos que eu saia por aí vestido feito tropeiro, preciso com urgência de um alfaiate. Mas estão todos lotados de encomendas com a vinda da corte para cá. Me mande notícias de Constância e do menino. Penso muito neles e estou ajeitando as coisas aqui para trazê-los tão logo eu possa. Zeca. Lisboa, 12 de setembro de 1808. Prezado Zeca, não sei se recebeu a nossa carta anterior. Estávamos cercados em Lisboa, com toda Portugal guerreando com os franceses. Seu filho nasceu, se chama Francisco, e estamos todos muito bem. Mas diga-me lá, como você pretende voltar se aceita um emprego numa repartição do Estado do Brasil? Você não deveria ter se desvinculado da Secretaria da Coroa, rapaz? Que irresponsabilidade a sua, tendo mulher e filho em Portugal, se vincular ao Brasil? Eu não entendo isso. E se Dom João voltar e resolve deixar você aí? Sim, pois a guerra acabou, sabias? Os franceses se foram. No 30 de agosto, houve uma convenção em Sintra que foi um insulto e um crime contra todos os portugueses. Depois de tantas batalhas e em por cima dos cadáveres dos nossos heróicos combatentes na roliça e no vimeiro. Coisas de dar nojo até nos mais duros estômagos. Os franceses se renderam aos ingleses e, em troca, os ingleses deixaram que ficassem com tudo que roubaram. E ainda os levaram de volta para a França. É isso mesmo. Levaram tudo. Nenhum prisioneiro, nem uma simples mula foi deixada aqui pelos franceses. Levaram todos de volta à França com nossas coisas. Nenhum português foi consultado. Nós simplesmente não participamos. Os dois lados dividiram o botim e ficou por isso mesmo. Para os franceses foi ótimo. Na França vão se alistar de novo e em breve vão voltar aqui para nos roubar mais uma vez. Para os ingleses também foi excelente, pois compraram a paz e nos fizeram pagar a fatura. E sem Dom João por aqui, Portugal será como que uma colônia inglesa. Vamos ver o que acontece agora. Mas pela desonestidade com que os ingleses agiram neste acordo, eu não espero nada de bom. Minha esperança era o retorno do príncipe regente, mas parece que no Brasil tudo está tão bom, todos tão bem arranjados e servidos, que ninguém quer mais voltar. Esperando que Deus Nosso Senhor te proteja e guie seu caminho. Augusto. PS. Fui no prédio do comércio e qual foi minha surpresa? Lotado de milho, ervilha e feijões até o teto. Os franceses levaram o mais valioso e o que dava menos trabalho. Pensei em entregar ao governo, mas quem é o governo, afinal? Pensei em Afonsinho com fome, nos olhos espertos do teu filho Francisco, na força de Caetana e no olhar frágil de tua mulher Constância, esquecida aqui. E transferi tudo para a quintinha de Mafra. Depois decido o que fazer. Augusto. Vimos aí o Zeca narrando um episódio curioso. Trata-se do Bergantim Três Corações, que veio, passou à frente da frota toda, chegou no Brasil antes, carregou de frutas, voltou e encontrou a frota no meio do Oceano Atlântico. Isso é possível? Como é que isso era possível? Bom, é possível, isso foi verdade, e aí nós temos que ver
a qualidade dos navios e a variedade de navios que existiam na época. O bergantim era um barco muito rápido, chegou antes de todo mundo e voltou porque era veloz. Simplesmente isso. É preciso lembrar que tinham barcos de todo tipo. Barco de guerra, barco de pesca, barco de transporte de passageiros, e tinham os barcos que eram muito grandes, muito lentos, muito calmos, e tinham outros que eram velozes e furiosos. Então, esse bergantim era um barco muito rápido, chegou e voltou. Como é que ele achou a frota no meio do oceano? E tinha GPS? Não, não tinha GPS. Não tinha nada disso naquela época. Mas a navegação era bastante avançada. Então eles tinham uma boa ideia de onde que a frota estaria e por isso que chegou no meio do oceano e conseguiu encontrar a frota lá no meio do oceano e dar frutas e ficar todo mundo feliz. Uma viagem do Rio para Portugal, de Portugal para o Rio, levava de 2 a 3 meses. Era um bocado de tempo. Algumas vezes era mais rápido, dependendo do vento ou não. Agora, as cartas, que é um assunto que nós tratamos aqui, iam um pouco mais rápido. E por quê? Porque as cartas podiam ser transferidas de um navio para o outro. Então você pegava um navio que saía, vamos dizer, do Rio de Janeiro e ia para Salvador. Você ia fazer uma escala de 5 dias em Salvador, mas as cartas já passavam por um navio que estivesse zarpando naquele momento. Isso é interessante, porque quanto maior o tráfego de navios, mais rápido o correio seria. Outra coisa curiosa é a posição de Portugal e do Brasil. Tem uma coisa que eu chamo de estrada oceânica. E se você olhar o mapa do Atlântico, você vai ver que tem Lisboa, quer dizer, Portugal, né? Cabo Verde, Ilha da Madeira. O território de Portugal é todo salpicado pelo Atlântico até chegar ao Brasil. Isso era uma vantagem enorme, porque os navios podiam fazer escalas nesses lugares todos e vinham num caminho certinho até chegar no Brasil. Isso é tão importante que ainda nos anos de 1960 tinha um voo chamado Voo da Amizade que fazia exatamente isso. Ele saía do Galeão, no Rio de Janeiro, fazia escala em Recife, depois fazia escala em Cabo Verde e depois pousava em Lisboa. Era um voo bem baratinho e tinha uma tarifa promocional, era uma coisa bem legal de se fazer. Bom, vamos ao nosso glossário. Bergantim, um tipo de barco, bergantim, um barco pequenininho. Uxaria, a Real Uxaria. O que é Uxaria? Uxaria é despensa. A Real Uxaria comprava lá frango, comprou todos os frangos da cidade, ficou todo mundo sem comer frango, todo mundo com fome, com raiva. Com fome talvez não, mas com raiva com certeza ficou. Eu ia ficar se não tivesse franguinho. Temos também o butim. O que é o butim? O Napoleão levou o butim. Olha, os franceses entraram em Portugal, roubaram tudo, aí foram aprisionados, se renderam para os ingleses, mas fugiram com o roubo. Puderam sair livremente carregando tudo que pudessem. Levaram o butim. Já viu isso? Ser preso e levar o que roubou? É meio estranho, mas tinha. E a outra coisa é a Quintinha de Mafra. Bom, primeiro eu preciso entender onde é que é Mafra. Mafra fica a 30 minutos hoje de Lisboa. Claro que naquela época não eram 30 minutos, né? Então, era um lugar onde tinha uma quintinha. O Augusto, a família do Augusto tinha uma quintinha. O que é uma quintinha? Um sítio, uma pequena propriedade rural que eles tinham em Mafra. Aqui também tinha uma quinta, a Quinta da Boa Vista. Você já imaginou criar mula, criar vaca na Quinta da Boa Vista, pegar o metrô em São Cristóvão levando seu porquinho para passear? É meio estranho, mas era uma quinta, uma zona rural. É isso. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar com os amigos, clicar no sininho e continuar acompanhando a história nos próximos episódios.